Alô, amigos! Vamos saber como ficou a zona de rebaixamento e vamos conhecer a nova projeção para a zona da degola, porque o Bahia perdeu, o Santos ganhou, o Corinthians empatou. Muitas mudanças na tabela de classificação e você vai saber agora a nova projeção para o rebaixamento. E quem traz tudo em detalhes é o Plantão dos Gaúchos, Paulo Pires. Fala, Paulo! Alô, galera, aquele abraço para a KTO, onde a diversão acontece. O papo agora é rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Nesta quinta-feira, o Bahia em casa perdeu para o Cuiabá por 3-0. Também nessa quinta-feira, o Goiás, em casa, perdeu para o Santos. Cadê o peixe? Tá aqui, ó, por 1-0. E também em casa, o Coringão, o Corinthians, que ainda luta para escapar do rebaixamento, empatou com o Atlético Mineiro em 1-1. Spoiler do Paulinho. Para quem, por aproveitamento, está fora da zona de rebaixamento. A exigência caiu um pouquinho, caiu um ponto. 44 na tela, 44 pontos. Para quem está fora do Z4 por aproveitamento, Fortaleza, Inter, Santos, Corinthians, Vasco da Gama e Cruzeiro. Como assim, Paulinho? Sim, porque por aproveitamento quem está na zona de rebaixamento é o Bahia agora. Atenção para quem está na zona de rebaixamento. A projeção segue em 45 pontos. 45 pontos para quem está no Z4. A partir de agora, vou explicar tudo aqui no plantão do Paulinho. Nova classificação apresenta... Já tirei o Cuiabá daqui. Com a projeção para escapar, para quem está fora do Z4 é 44, Cuiabá está fora daqui então. Fortaleza e Inter, 43. Santos e Corinthians, 41. Bahia, Vasco e Cruzeiro, 37. Goiás, 35. Coritiba, 26. América já matematicamente rebaixado, 21. Então restam 3 vagas para o rebaixamento. E atenção, torcida do Bahia, alô tricolor da Boa Terra. O Bahia aparece em 15º aqui na tabela, por pontos, ó, empatado com o Vasco e com o Cruzeiro. Bahia e Vasco tem 10 vitórias, Cruzeiro tem 9 vitórias, mas por aproveitamento o Bahia está na zona de rebaixamento. Bahia, 37% de aproveitamento. Vasco, 38,5%. Cruzeiro, 39, quase 40%. Cruzeiro tem 2 jogos a menos em relação ao Bahia. Vasco tem 1 jogo a menos. Então o Bahia é quem abre hoje por aproveitamento a zona de rebaixamento. Então vamos lá. Deixa eu começar justamente por isso. O primeiro clube fora, por aproveitamento fora do Z4 é o Vasco da Gama. Por pontos e também por aproveitamento. Tem 37 pontos, 10 vitórias. Aproveitamento de 38,5%. Com esse aproveitamento, se o Vasco mantiver nas últimas 5 rodadas esse aproveitamento, aliás, são 6 rodadas, o Vasco tem 6 rodadas, tem jogo atrasado. Se o Vasco mantiver nas últimas 6 rodadas, para ele, Vasco da Gama, esse aproveitamento vai chegar a 44 pontos. 44 pontos. Certo? Com 44 pontos, Bahia, Goiás e Curitiba vão ter que fazer um ponto a mais que a projeção do Vasco para escapar, então tem que fazer 45. Bahia tem 37. Tem mais 5 jogos por fazer. Tem que somar mais 8 pontos em 5 jogos. 2 vitórias e 2 empates. A partir de agora, para escapar, o Bahia tem que fazer campanha de 53%. Goiás tem 35%. Para escapar, para chegar a 45%, tem que fazer mais 10 pontos. Tem 5 jogos. 3 vitórias e 1 empate em 5 jogos, o que dá campanha de 66%, quase 67% de aproveitamento. E o Coritiba, se o Vasco mantiver o aproveitamento atual, não tem como alcançar o Vasco. Por quê? O Vasco vai chegar a 44, teria que fazer 45%. Teria que fazer 19 pontos. Não tem como fazer em 5 jogos 19 pontos. No máximo vai fazer 15. Com 15 vai chegar a 41. Insuficiente para passar o Vasco da Gama. Entenderam? Então, se o Vasco mantiver o aproveitamento atual, Bahia tem que fazer mais 8 pontos para escapar. Então, 2 vitórias e 2 empates em 5 jogos. Goiás, mais 10 pontos. 3 vitórias e 1 empate em 5 jogos. Daqui a pouco eu vou mostrar também aqui, pela campanha do segundo turno, quem cairia. Daqui a pouco. Vamos passar para a turma agora que está fora do Z4. Fora do Z4 por aproveitamento. Repito, Bahia abre a zona de rebaixamento por aproveitamento. Tem 37 pontos em 33 jogos, 10 vitórias, 37,4% de aproveitamento.
O Bahia, com esse aproveitamento, mantido o aproveitamento nas últimas 5 rodadas, o Bahia vai chegar a 43 pontos. Então, quem está fora do Z4 por aproveitamento tem que fazer 44 para escapar. Fortaleza e Inter tem 43. Fortaleza tem mais 7 jogos por fazer. Tem que fazer um pontinho em 7 jogos, que dá 4,8% de aproveitamento. O Inter tem mais 5 jogos. Tem que fazer um ponto em 5 jogos para chegar a 44, que dá 6,7% de aproveitamento. Santos e Corinthians têm 41 pontos e faltam 5 jogos para Santos e também para Corinthians. Ambos têm que fazer mais 3 pontinhos. 3 pontos em 15. 3 pontos em 5 jogos. Uma vitória em 5 jogos, que dá 20% de aproveitamento. Vasco da Gama tem 37, Cruzeiro também, mas o Vasco tem, a partir de agora, mais 6 jogos pela frente. Então tem que fazer 7 pontos em 18, que dá 46,7% de aproveitamento. E o Cruzeiro tem mais 7 jogos pela frente, Cruzeiro. O Cruzeiro tem Curitiba, Fortaleza, Vasco, Goiás, Atlético Paranaense, Botafogo e Palmeiras ainda para jogar. O Cruzeiro tem que fazer 7 pontos em 21, o que dá 33% de aproveitamento. Então, atenção, se o Bahia mantiver o aproveitamento atual, para Fortaleza e Inter escaparem, tem que fazer mais um pontinho. Para Santos e Corinthians escaparem, mais 3 pontos. Para Vasco e Cruzeiro escaparem, mais 7 pontos. Entenderam? De uma forma bem didática. Agora eu vou aplicar a campanha de cada um no segundo turno. Quem cairia pela campanha do retorno? Vamos ver? O América já caiu. Fariam Companhia América, Coritiba, Goiás e Cruzeiro. Pela campanha do retorno, o Cruzeiro vai cair, gente. Vamos lá. Fortaleza tem 43 pontos. No retorno, campanha de 47%. Com esse aproveitamento, faria mais 10 pontos no retorno. Chegaria a 53. Últimas 7 rodadas, mais 10 pontos, chegaria a 53. São 7 jogos que faltam para o Fortaleza. Inter tem 43, mais 5 jogos por fazer. No retorno, o Inter tem 45% de aproveitamento. Faria mais 7 pontos, chegaria a 50. Santos tem 41, mais 5 jogos. No retorno, quase 55% de aproveitamento, 54,8. Faria mais 8 pontos, chegaria a 49. Coringão tem 41. No retorno, 40% de aproveitamento. Faria mais 6 pontos com esse aproveitamento, chegaria a 47. Vasco tem 37. No retorno, quase 54% de aproveitamento, 53,8. Faria mais 8 pontos, chegaria a 45. Bahia tem 37. No retorno, campanha de 45%. Com esse aproveitamento do retorno, o Bahia poderia fazer nos últimos 5 jogos mais 7 pontos, chegaria a 44. Cruzeiro tem 37 pontos. No retorno, apenas 36% de aproveitamento, faria mais 7 pontos, chegaria a 44. Tá, Paulinho, mas como é que cai o Cruzeiro não Bahia? Pelo número de vitórias. Cairia o Cruzeiro. Goiás tem 35. Vou arredondar aqui, 31% de aproveitamento no retorno, faria mais 5 pontos, chegaria a 40. E o Coritiba tem 26, no retorno, 28,6% de aproveitamento. Com esse aproveitamento faria mais 4 pontos, chegaria a 30. Então, pelo percentual do retorno, cairiam, junto com a América, Coritiba, Goiás e também a equipe do Cruzeiro. Quero a sua opinião a partir de agora, quem vai cair junto com a América para a Série B da próxima temporada. Lembrando que, atenção, pelo percentual atual do Bahia, Cruzeiro e Vasco tem que fazer mais 7 pontos. Corinthians e Santos, mais 3. Inter e Fortaleza, mais 1 pontinho. Vamos para a parte de baixo da tabela aqui, ó. Se o Vasco mantiver o aproveitamento, o Bahia para escapar tem que fazer mais 8 pontos. O Goiás mais 10 e o Coritiba vai cair. Se o Vasco mantiver aproveitamento, o Coritiba não tem como fazer 19 pontos em 15 que vai disputar, então cairia também o Coritiba, tá certo? Quero a sua opinião aqui no Plantão do Paulinho. De baixo para cima aqui, ó. Coritiba, Goiás, Cruzeiro, Vasco, Bahia, Corinthians, Santos, Inter e Fortaleza. 3 desses 9 vão cair. Tá aí a nova projeção para o rebaixamento.